Olá, estamos chegando mais uma vez até você com Falando Sério. A cada semana procuramos trazer aqui algum assunto que seja do seu interesse. Hoje vamos voltar a falar de política aqui no Falando Sério. Com muita satisfação recebemos pela primeira vez o vereador pastor Fabrício Nascimento. Em primeiro mandato, ele pertence ao PMN. Fabrício, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Rosalvo, para nós é um grande prazer, uma imensa alegria estarmos aqui no Falando Sério. Entendemos que esse programa, além de todos os entraves que envolvem a cidade que são discutidos aqui, tem como principal objetivo levar a verdade para quem está nos assistindo. Então, para nós é uma grande alegria poder participar. Bom, você é identificado como pastor Fabrício Nascimento. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, a sua formação, a sua atuação nesse aspecto como pastor, antes de entrarmos na política. Ok, Rosalvo. Eu sou pastor, na verdade co-pastor, na Igreja Primitiva Monte Sião. Estamos ali há 12 anos, congregando juntamente com o meu presidente, pastor Ronaldo Alcântara. Estamos localizados aqui na cidade, em alguns municípios também de Minas Gerais. Sou pastor há aproximadamente 6 anos, porque, na verdade, ser pastor é diferente da posição que nós exercemos, que é estar vereador. Ser pastor é uma opção, é um chamado. Nós entendemos que é atender um chamado de Deus nas nossas vidas. E para ser pastor tem também algumas etapas que têm que ser seguidas. Exemplo, cursos de teologia, fazemos alguns cursos específicos para poder entender um pouco mais a palavra de Deus, para então podermos assumir algumas igrejas e então termos aquilo que de fato é necessário, a Bíblia nos ensina, que é pregar a verdade, a palavra de Deus. Então estamos aí na Igreja Primitiva Monte Sião. Você usou os verbos ser e estar para exemplificar as duas situações, é exatamente isso. Quer dizer, você é pastor porque você adquiriu uma formação que vai lhe acompanhar por toda a vida. Exatamente, é um chamado, como eu disse, e esse chamado requer de nós qualificações. Então, por isso que nós fomos fazer teologia, por isso que nós fomos fazer alguns estudos paralelos para poder buscar um conhecimento, para poder colocar em prática com extrema qualidade, pelo menos é o que nós pretendemos, o nosso chamado de pastor. É muito comum as pessoas falar simplesmente o seguinte: igrejas evangélicas pegam todas as congregações, colocam, digamos, no mesmo recipiente. Existem diferenciações ou esse termo é bem colocado? Olha, Rosalvo, na verdade, existem momentos em que esse recipiente é usado, mas existem outros que devem ser respeitados. Exemplo, nós temos algumas igrejas co-irmãs que fazem uso de doutrinas e costumes, e outras que não fazem. Então nós procuramos trabalhar de uma forma em que nós respeitamos todas as denominações, sejam elas quais forem. Inclusive, quando a gente fala de cristianismo, nós temos que falar dos nossos irmãos católicos, englobamos também aqui os espíritas e por aí vai. O ramo é o mesmo, né? Na verdade, o cristianismo é pregar sobre Cristo. Então, é o que eu estou te dizendo. Quando se fala de igrejas cristãs, nós englobamos todos. Mas quando a gente, em alguns momentos, desenvolvemos algumas atividades com parceiros evangélicos, com algumas igrejas evangélicas, aí sim a gente dá uma funilada um pouco mais, até porque em questão de visão, em questão de posicionamento, em questão de trabalhos sociais que nós desenvolvemos através da igreja. Então, vale ressaltar que em alguns momentos as igrejas evangélicas elas estão no recipiente, sim. Eu não quero me estender muito não, porque isso aqui daria um programa inteiro, mas só para nós finalizarmos aqui, Fabrício, acontece também, porque as pessoas precisam entender que igreja não é uma edificação, igreja é o povo que está lá dentro, né? Exatamente. E às vezes, como pessoas, todos cometem erros, cometem falhas, mas o que, na minha análise, quem está fora percebe o seguinte: muitas vezes o erro, digamos, de um pastor pode contaminar, né, outras igrejas, outras crenças. Como você percebe isso? Rosalvo, isso é fácil, claro. E eu posso trazer esse exemplo
do pastor para o meio administrativo e para o meio, até porque não dizer empresarial. É muito perceptível quando nós vemos práticas não muito corretas de alguns empresários que automaticamente contaminam seus funcionários. Isso não é exclusivo de uma igreja evangélica, isso acontece em todas as esferas. É óbvio que quando você cita a questão do pastor, é uma verdade. Nós temos pastores e pastores. Existem pastores extremamente sérios e são com esses pastores que nós pretendemos desenvolver trabalhos sérios aqui para a cidade. E com relação àqueles que não são tão sérios assim, nos cabe estender as mãos para essas pessoas e tentar mostrar o caminho que é aquele que o próprio Cristo deixou para nós aqui, né? Nós não temos que tentar tirar proveito, seja lá de quem for, em função da fé. Nós temos que colocar a fé em Deus em primeiro lugar e, conforme a Bíblia diz, todas as coisas nos alcançarão através da fé. Então, na verdade, Rosalvo, o que nós temos que fazer é ponderar. Eu acredito muito que, assim como você disse, existem realmente muitos pastores que acabam tomando algumas atitudes não muito condizentes com aquilo que nós acreditamos que é a Bíblia Sagrada, mas, aquilo que eu disse, nós temos que estender as mãos para essas pessoas e fazer com que eles entendam que não é por esses caminhos que nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho puro, santo, imaculado, como a Bíblia nos ensina. Muito bem. Nós vamos depois marcar um outro encontro para falar especificamente sobre religião. Eu gosto muito desse tema. Vem com o maior prazer. Mas vamos falar do seu trabalho como vereador, pastor Fabrício Nascimento. Como surgiu esse seu interesse pela política? Porque as pessoas falam assim, aliás, uma coisa, eu quero aproveitar aqui, as pessoas, porque 2014 é ano político. Não, é ano eleitoral. Político todo ano é. Não é isso? Exatamente. Quer dizer, nós somos um animal político, nós fazemos política o tempo todo, mas a política partidária, em partir de que momento você sentiu necessidade de entrar na política partidária? Rosalvo, eu vou ter que voltar um pouco no tempo para poder te responder essa pergunta. Na minha família, eu tenho um primo que já foi vereador aqui na cidade e o pai dele, que foi um senhor muito influente também no quesito político, meu tio. Se quiser, pode citar nomes. É o Caio Valassi. Ah, sim. E o Valassi, o pai do Caio Valassi. Eles trabalharam como vereador aqui na cidade, tiveram influências muito positivas, concordo com algumas atitudes, discordo de algumas. É natural. Obviamente. Justamente a questão política, não é? Por isso que são troca de ideias. Então, muitas vezes a gente vai concordar e em outras não. Mas, além desse quesito familiar, ou seja, está na família realmente o gosto pela política, há uns 9 anos atrás, um grupo de amigos nos procurou e começamos a discutir uma pessoa que nós pudéssemos trabalhar, apoiar, para que lançássemos essa pessoa como candidato. Naquele momento, então, Rosalvo, eu não havia pretensão de sair como candidato. E foi se aproximando o pleito enquanto estávamos reunidos, há 9, 8 anos atrás, e o grupo achou por bem lançar o meu nome. Fomos candidatos nas eleições passadas, 2008. Exatamente, em 2008, pelo PSDB, fomos o mais votado pelo PSDB na oportunidade, não fomos eleitos. Não teve legenda. Não teve, por questão de legenda. E dali para frente, Rosalvo, o grupo percebeu que éramos um grupo pequeno e conseguimos um resultado expressivo naquela oportunidade. E aí o grupo percebeu que, se de fato fosse feito um trabalho ainda mais sério, com pessoas que pudessem agregar o grupo, existiria a possibilidade de nós sermos eleitos. Então, de 2008 até 2011, 2012, nós tivemos desenvolvendo algumas atividades voltadas com este grupo, com pessoas que acreditavam no nosso nome. E então, chegamos no êxito das eleições de 2012. Trabalharam mineiramente. Mineiramente. Tivemos muitas igrejas, é o que eu estou te dizendo, a questão da parceria, que abraçaram a nossa causa. Isso faz muita diferença, porque quando você sai
com um segmento te apoiando, com parte pelo menos desse segmento te apoiando, isso soma, abre muitas portas. Obviamente que eu não vou aqui citar o nome de nenhuma denominação, porque senão você vai acabar pecando em esquecer de citar algum outro pastor que nos ajudou, mas obviamente que fui funcionário de uma empresa durante um bom tempo, essas pessoas dessa empresa também me apoiaram muito, e então desenvolvemos obviamente esse trabalho com esse grupo, que aumentou gradativamente conforme as propostas que fizemos. Foi uma campanha, Rosalvo, pé no chão. Nós realmente, graças a Deus, a equipe que trabalha comigo hoje, não tem ninguém ali que trabalha porque eu fiz uma aliança, fiz uma promessa, fiz um acordo. Estão ali pelas suas competências, por, obviamente, atender as expectativas que nós entendemos que são necessárias para poder ter um mandato, pelo menos ileso de qualquer tipo de situação. Pastor Fabrício, fala-se hoje muito, principalmente no Congresso Nacional, bancada evangélica. Como tem bancada ruralista, enfim, de vários segmentos. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso e vou estender um pouco mais. Você falou da sua trajetória até conseguir a sua eleição para vereador. Isso significa que você chegou a essa cadeira na Câmara comprometido com essas igrejas ou com uma visão mais global? Vamos lá, ótima sua pergunta. Eu quero esclarecer para todos que estão nos assistindo que, como eu disse anteriormente, minutos atrás, foi um grupo que nos apoiou. Esse grupo, Rosalvo, eu quero deixar claro, nós temos lá no meio católicos, temos lá no meio espírita, eu tenho evangélicos, que é a minha base de formação, mas nós não estamos ali para carregar bandeira unilateral. Nós defendemos os interesses da população. Aquilo que é benéfico para a população pode contar com o nosso apoio. Que, enquanto representante de um segmento, Rosalvo, essas pessoas elas se sentem confortáveis, elas nos têm como uma pessoa que automaticamente os representa, e é o correto. Mas também claro e evidente que seria um absurdo nós atendemos no nosso gabinete só e somente os evangélicos. Nós não estamos ali para poder trabalhar pros evangélicos, embora trabalhamos. Nós estamos ali para trabalhar para o bem comum de Sete Lagoas, que isso fique muito claro. E respondendo a sua segunda pergunta, eu só troquei a ordem delas, que é com referência à bancada evangélica. Hoje, aqui na cidade de Sete Lagoas, nós somos 4 vereadores que professam a fé cristã, que é, no caso, o pastor Alcides, Marcelo Copercelta, Gilberto Doceiro e, no caso, eu. Nós tentamos desenvolver... Um padre católico. Temos o padre, temos o Milton Martins, também na Renovação Carismática. O próprio presidente da Câmara desenvolve um trabalho lá na Igreja Nossa Senhora das Graças, se não me engano, com o Terço dos Homens. Enfim, existe uma pluralidade. E é bom que isso fique claro para todos, porque pode soar, não é que eu já até ouvi alguns comentários com relação a justamente essa questão cristã dentro da Câmara Municipal, mas ali dentro nós estamos para poder representar de uma forma geral todos os munícipes que aqui residem. E eu quero deixar claro também que essa questão da bancada evangélica, ela existe informalmente, nós ainda não formalizamos oficialmente essa bancada. É óbvio que se os nossos amigos vereadores evangélicos tiverem alguma necessidade do nosso apoiamento, é claro e evidente que terão, mas talvez nem se faça necessária essa oficialização, porque os princípios que eu carrego comigo são aqueles que a palavra vale mais do que um documento assinado. Mas que fique claro que estamos juntos, estamos trabalhando, tentando desenvolver alguns projetos de comum acordo. É necessário que nós, obviamente, nos reunamos com maior frequência, porque não é fácil. Cada um atende uma demanda, cada um tem suas atividades, mas estamos trabalhando para o bem comum da cidade, Rosalvo. Muito bem, nós estamos recebendo aqui o pastor Fabrício Nascimento, primeiro mandato pelo partido PNN. Nesse primeiro bloco falou muito do seu trabalho como pastor. No próximo bloco vamos falar um pouco mais do seu dia a dia na Câmara Municipal de Sete Lagoas. Daqui a pouco nós voltamos.